A prisão de Robinho, na cidade de Santos, litoral de São Paulo, repercutiu no mundo após o Superior Tribunal de Justiça homologar a sentença penal condenatória da Itália de 9 anos de prisão ao ex-jogador. Agora surgem as perguntas: se Robinho ficará preso, se ele vai ficar preso ou não, se foi justa a prisão, sobre a progressão do regime e mesmo se houve violações dos direitos do Robinho. Vamos falar agora sobre tudo isso, mas com um especialista, o nosso maravilhoso Bruno Silvestre. Vamos lá, é o nosso plantão. Bem-vindo, Bruno, boa tarde. É um prazer recebê-lo para esclarecer para a gente, porque sempre quando o assunto é jurídico aqui surge mais dúvida do que certeza. E esse caso Robinho aí, a coisa está desenvolvendo muito rápido. Ontem mesmo vocês tiveram aí uma notícia bombástica no meio da gravação, o Robinho foi preso, né? E só que aí tem muita dúvida, a galera tá muito confusa aí sobre como funciona, né, essa coisa dele ser condenado na Itália, cumprir a pena do Brasil, o que que vale, o que que não vale, o que que tá certo, o que que não tá. Vamos falar sobre isso? Vamos nessa, Ana. Muito obrigado. Um salve aí, pessoal do Meteoro. Bom, esse caso, ele traz uma questão, digamos, histórica e eu diria até inédita, porque eu acho que é a primeira vez que uma pessoa com uma fama nacional e mundial e com o poder aquisitivo que tem é condenada dessa forma. Então, assim, tanto ele preso na Itália, na verdade, condenado na Itália, e a Itália pedindo a homologação da sentença condenatória no Brasil, já era algo atípico, né? Normalmente essas pessoas não chegam sequer à condenação, mas nesse caso chegou a condenação pela violência a uma mulher. A gente tem que deixar bem claro aqui que não é que ele matou um passarinho na esquina, não é uma situação que você possa dizer que não seja de menor potencial ofensivo, é um crime hediondo. E o que acontece? Ele, ao ser condenado na Itália, mas já ter fugido para o Brasil, gerou a ele uma proteção por ele ser um brasileiro nato. Ou seja, ele não pode ser extraditado para outro país. Então, ele tem um abrigo onde ele pode percorrer qualquer lugar que ele queira do Brasil, ele só não pode sair do Brasil, porque senão ele pode ser extraditado para a Itália. Então, ele se protegeu nisso. E aí, o primeiro item que a gente tem é o seguinte: o Superior Tribunal de Justiça é ele que é competente para analisar esses pedidos de homologação de sentença. A gente tem algumas questões que elas são bem fundamentais aí, que são, por exemplo, existe uma lei de imigração, existe um tratado entre Brasil e Itália sobre procedimentos de cumprimento de decisão de um país no outro. Então, existem vários elementos. Então, a primeira coisa que a gente tem que dizer é o seguinte: o Robinho, ele teve uma primeira análise que foi a seguinte: o processo dele cumpriu os requisitos da ampla defesa e do contraditório na Itália? Se a resposta fosse não, o Brasil não poderia homologar. Não poderia de jeito nenhum. Porque, por exemplo, vamos supor que ele não foi chamado para se defender. Não valeria essa sentença. Então, Tem jeito a defesa. então tem que cumprir uma série de requisitos que a nossa justiça considera imperativos para que uma pessoa seja condenada. A gente olha, ó, tá de acordo com o que a gente considera aqui? Exatamente isso, exatamente isso. Foram preenchidos uma série de requisitos e esses requisitos, inclusive, garantiram ao Robinho poder recorrer até a instância especial da Itália, como se fosse no Brasil. Na verdade, o direito brasileiro, ele tanto na parte penal como na parte civil, tem uma relação com o direito italiano, com o direito francês. Então, a gente tem uma relação com a Europa na questão dos direitos. E os direitos dele lá na Itália, eles foram cumpridos. Então, com isso, a sentença, o que o STJ analisou foi justamente essa situação, se os requisitos foram cumpridos e, caso tenham sido cumpridos, se a gente pode obrigar ele a cumprir agora ou não. E aí, isso é o mais interessante. Você tem aqui na balança dois direitos. Um direito, que é o do réu responder em liberdade, e o outro é o da vítima que sofreu uma lesão irreparável de um crime hediondo.
E aí o STJ entendeu que o Robinho já foi julgado, teve direito a recurso e foi condenado com todos os recursos esgotados. Dessa forma, o que o Brasil entendeu, o que a maioria dos ministros entendeu é o seguinte: se a gente deixa o Robinho responder em liberdade, a gente está dando mais tempo para ele de recurso, sendo que ele já esgotou todos os recursos. A gente só está confirmando algo que já foi feito lá. Então, a maioria dos ministros entendeu nessa linha. Ele deve ser condenado e deve cumprir a pena, porque é uma sentença válida de um país que o Brasil tem tratado e os requisitos de defesa dele foram cumpridos. Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer é: não é uma situação de perda dos direitos do Robinho em termos de ampla defesa, contraditória e tal. Porque ele já teve isso lá, né? Exatamente, porque tem gente até que tentou jogar racismo no negócio. Só que não é por aí. É isso que eu quero dizer. A Itália ter racismo, assim como o Brasil tem, Sim. não tem relação com esse processo. Esse processo ele fala de uma violência contra a mulher, de uma maneira sórdida, cruel, repulsiva, tanto é que é um crime hediondo, e se o Robinho participou ou não disso. A justiça italiana apreciou e foi considerado que ele participou. Então, o que se tem é a exigência de justiça. E aí, agora eu quero trazer a matéria, Ana, para a gente falar um pouquinho disso, e eu quero comentar essa matéria com base na questão do jurídico. É o que eu sempre falo. É importante ter um advogado comentando, porque a notícia ela traz umas armadilhas. Por exemplo, está dizendo assim: o Robinho pode deixar a prisão antes de cumprir 9 anos de pena. Esse pode deixar a prisão, ele deixa muito aberto isso e vai dizendo que ele pode ser inocentado ou sair mais cedo. Não é bem assim. E aí, no decorrer da matéria, vai mostrando, né, que a extensão da pena obriga que ela seja cumprida inicialmente em regime fechado, exatamente, é crime hediondo, mas não toda. E o Robinho pode sair antes da prisão. Não quer dizer que ele vai sair antes, quer dizer que ele vai progredir de regime se ele cumprir requisitos. Quais são os requisitos? Bom comportamento, uma conduta e várias questões de cumprimento de ordens dentro da prisão e por aí vai. E aí o que acontece? Ele só pode mudar de regime, e se assim o conselho lá decidir, após 40% da pena ser cumprida. Então a gente calcula 9 anos, você vai fazer uma média aí e vai dar, como está até aqui na matéria, 3 anos e 7 meses. Mas nesse momento é quando vai apreciar se ele vai ter essa progressão ou não. Porque a gente tem que lembrar que é um crime hediondo e as circunstâncias, elas também fazem parte da análise da progressão da pena. Então, a gente não é como eu falo, a pena ela é individualizada, não é igual para todo mundo. E aí a gente segue por uma coisa muito curiosa, né? O pessoal que acaba sendo bolsonarista, que fala assim: não, por exemplo, eu vou até soltar essa aqui, vai. O pessoal falando: não, o Meteoro é de esquerda. Pelo amor de Deus, você está falando justamente de questões de direito, de questões humanas, e não importa se é de direita ou de esquerda. Se você for condenado, se você for processado, você vai estar sob a mesma lei. Então, assim, é muito curioso. E aí, o que acontece? Diz assim na matéria, né? A progressão de regime consta inicialmente no artigo 112 da Lei 7.210 de 84. Só para lembrar, essa lei é a Lei de Execuções Penais. Para vocês entenderem, quem quer entender de direito penal, pode ir lá, escreve LEP no Google, ou então escreve Lei de Execuções Penais, que aí você vai ver que existem todos os requisitos para você tratar dessa matéria. E aí, o que diz é o seguinte, que é curioso, né? Que houve uma alteração do artigo 112, apertando um pouco mais contra os crimes. Ou seja, é engraçado que nesse momento a cabeça do Bolsonaro explode, porque o que acaba acontecendo? Uma lei que o Bolsonaro ajudou a ser aprovada, ela está justamente, entre aspas, né, prejudicando um aliado, alguém que acaba indo nesse favorecimento, né? Mas justamente não é isso. A função da prisão é ressocializar as pessoas. Se a prisão não ressocializa, é um problema da sociedade. Então, assim, o que a gente tem que ter mais é isso. Pessoas como o Robinho, que cometeu um crime hediondo, ser
condenado ser preso e passar pelo procedimento que todos passam. Obviamente que às vezes alguns têm regalias, mas a gente tem que melhorar isso para que todos tenham o mesmo funcionamento, digamos assim, na justiça. E aí, eu quero pegar, Ana, e comentar um pouco sobre essa questão de progressão de regime, né? O Uhum. pessoal não entende o que é isso. O que é o regime fechado, que é onde ele vai começar? Ele vai começar preso, ele vai começar sem direito a sair da prisão. Nesse momento, ele vai ter direito, como qualquer outro, a algumas questões, como, por exemplo, a questão de trabalho. Na lei de Uhum. execuções penais, diz lá, você vai trabalhar e você vai, tantos dias de trabalho, pode reduzir a sua pena. Então, você trabalha 3 dias para reduzir um dia, por exemplo. Mas isso aí é uma questão que vai depender do procedimento que vai ser utilizado e se ele efetivamente trabalhar. Então, na Uhum. verdade, não trabalhou, não tem problema, mas não vai ter a redução de pena por conta disso. E aí, Uhum. depois dele cumprir 40% da pena, vai ser analisado. Não quer dizer que ele vai ter esse direito ao regime Uhum. semiaberto. E é aí que o pessoal se confunde muito. O regime semiaberto, ele é ligado a uma questão de dar uma função para a pessoa trabalhar, e ela pode ser uma colônia agrícola, pode ser uma colônia industrial, ou alguma outra área de algum projeto. Por exemplo, em Minas Uhum. Gerais, um projeto de uma colônia aberta, aonde não tem porta na prisão. Os presos é que controlam tudo ali e eles plantam e eles vivem ali. Uhum. Isso acaba dando uma dignidade para o preso, mas ele também sabe que se ele fizer qualquer coisa contrária ali, Uhum. ele vai para o regime fechado. Uhum. Não é vida normal, ele vai estar indo em festa e não sei o quê, e jogando e tarará. Ele, Exato, ele não é isso. tem um regramento ali no que ele pode e o que ele não pode fazer durante o regime semiaberto, né? Exato, e é justamente isso, ele é justamente semiaberto, porque ele vai estar em um local que é controlado pelos órgãos penitenciários. Uhum. Então, ou seja, ele não vai poder, justamente, ele não vai poder ir para festa, não vai poder fazer uma visita para a mamãe, ou seja, não dá para fazer nada. Uhum. Ele só vai poder ficar ali e ponto. E isso é o que vai ser analisado, ele passa a poder de ser analisado essa possibilidade em 40% da pena, é isso? Isso, Tá. exatamente. Ele cumpre 40% da pena e aí vai ser analisado esse direito para ele. E Uhum. aí ele vai para isso. E aí, qual é a função social? Olha que legal. Qual é a função social do regime semiaberto? Uhum. É dar uma profissão, é para aquela pessoa não sair dali e voltar E para uma voltar pra pena. bandidagem, digamos assim. Ou Sim. seja, é para ele ter alguma profissão. Tudo bem que o Robinho ele está num patamar que ele já tem dinheiro para umas 10 vidas aí. Mas a questão é que pessoas que não são o Robinho geralmente não tem uma educação, não tem uma estrutura. O regime semiaberto tem essa proposta de incentivar a pessoa a ir para um curso profissionalizante, um supletivo, ou mesmo trabalhar numa área agrícola, porque o Brasil também, inclusive, é um grande país agrícola. Você fazer com que alguém trabalhe numa colônia agrícola está dando uma profissão para aquela pessoa. E aí, finalmente, saindo desse regime semiaberto, você, depois de um determinado período, mas aí tem que ser analisado também, de acordo com a escalonagem da pena que foi dada e de quando que ele cumpriu o bom comportamento, vai ter o requisito do regime aberto. E como Uhum. é que é o regime aberto? Ele pode trabalhar ou fazer algum curso sem que haja vigilância. Mas aí qual é a questão? Ou ele vai estar em uma residência, obviamente vai ser o caso dele, mas tem gente que volta para a própria prisão quando não tem uma residência. No caso do Robinho, tem isso e ainda tem alguns direitos da tornozeleira eletrônica. Mas aí tem um pequeno detalhe. Os amigos, digamos assim, bolsonaristas, eles estão apertando a regra do direito ao regime aberto. Ou seja, pode ser que venha alguma lei em termos de execução penal que dificulte ao Robinho cumprir esses direitos, né, do regime aberto. Uhum. Então a gente vai a matéria agora, Ana, mas basicamente é isso. O Robinho ele vai passar por uma série de questões ligadas ao cumprimento dessa pena. São 9 anos, não tem diminuição de pena, a não ser que ele trabalhe ou que haja algum estudo que ele faça
que gere algum tipo de redução. Tudo que ele fizer para ele melhorar como ser humano, de acordo com uma lei que é válida para todos os presos, aí beleza. Agora, aquilo que não for dentro disso, ele não vai ter. E eu acho que, como eu falei, a situação do Robinho ela é exemplar, porque é uma situação que mostra que alguém que tem dinheiro, ele não está acima da lei. E aí eu também mostro a função social da prisão, que é justamente essa, fazer com que a pessoa pague pelos seus crimes na proporção e que gere um sentimento de justiça. Muito bom, Bruno, muito esclarecedor. É difícil porque esse tipo de situação mexe, claro, como você falou, com o sentimento de justiça, mexe com, né, a sensação também, né? A gente pensar numa vítima de um crime hediondo é pouco, né? Para qualificar o que esses caras fizeram com essa mulher. Então, mexe com os sentimentos de todo mundo, né? E aí, você entender como isso é feito, né? Também ajuda para que as pessoas consigam compreender. Olha, se você não concorda, não é porque neste caso ele está sendo favorecido. A forma como a lei no Brasil funciona é esta. Então, você quer discutir isso? Vamos discutir isso, mas vamos discutir entendendo que a lei vale para todo mundo. Vai ter muito bolsonarista agora que, de repente, já está tendo, né? Muito bolsonarista que, de repente, está super preocupado com os direitos humanos. Né? Tá preocupado porque o pessoal foi preso lá pelo 8 de janeiro. Agora vão começar a pensar também nas formas de progressão de regime. Enfim, vão entendendo, né, como as coisas funcionam, né? Eu queria endereçar uma questão. No chat o pessoal tava apontando, né? Mas tem lugares que o pessoal está em regime semiaberto e eles saem, fazem festa e tal. Veja, porque a execução mal executada, né? Não é a palavra correta, mas enfim, porque há erros e há coisas feitas de forma errada de acordo com a lei, não quer dizer que a lei não deve existir ou que a lei não exista, né? Ela existe, se ela está sendo descumprida nesse caso. Né, pelo que eu entendi. No caso do Robinho, de novo, é um caso exemplar, né? Então, se isso acontecer de forma incorreta, eu espero que as pessoas estejam de olho, assim como espero que estejam de olho também, né, para que a lei seja cumprida em todos os casos, né? Nem com favorecimento e nem com desfavorecimento de acordo com a notoriedade da pessoa, né? Né, exatamente. Inclusive, é importante falar para as pessoas que cada caso ele tem que ser analisado individualmente com base na lei. Então, por exemplo, alguém está fazendo uma festa. Beleza, essa pessoa ela tem autorização conforme a lei de execução penal? Ela está cumprindo num regime diferenciado? O que deu a ela esse direito? Então, assim, descumpriu a lei é uma coisa. Se ela tem um benefício concedido por alguma questão ligada a uma questão vinculada ao sistema penitenciário, é outra. A regra, e isso é muito importante falar, a regra básica do direito penal na parte da lei de execuções penais é de ressocializar a pessoa. Diferente do período feudal, em que você tinha aquele controle de que assim, o pessoal não dá para prender todo mundo no mesmo lugar. Então, o robô amputa a mão. O que ele fez amputa o pé. Então, vai fazer assim, a função social da prisão hoje é ressocializar. Aquilo que é feito com base na lei de execuções penais faz parte de uma política de segurança pública e não só de direito dos presos, mas também de deveres desses mesmos presos e do sistema prisional. Então, acho que é importante a gente deixar claro essa questão de que tudo isso é discutido e é importante as pessoas conhecerem, né? Eu sugiro, né, que deem uma olhada na lei de execuções penais. É bem interessante, porque ela fala um monte de regrinhas sobre isso, né? E acaba que algumas matérias jornalísticas, e é isso que eu faço a grande observação, de que elas colocam de uma forma para gerar a ira do público, como se a gente tivesse, mais uma vez, aquela açoitada em praça pública, que é justamente a gente quer evitar. Muito bom, Bruno. Não temos mais tempo, mas eu gostaria de encerrar dizendo que eu tenho cá para mim que um bom advogado ele consegue explicar para a gente e fazer com que a gente entenda uma coisa, mesmo que a gente não concorde ou que a gente desejasse que não fosse assim. Você fala,
tem razão, é assim. Eu acho que esse é um caso desse. Falando, teu sangue tá assim. Não, pera, mas é assim. Tá sendo feito do jeito que é para ser feito. Muito bom, Bruno. Obrigada por essa explicação. Aguardamos ansiosamente o próximo dia em que você virá nos ajudar a dissipar a névoa em torno do direito. Muito obrigada, Bruno. Beijo, chat. Eu volto em instantes para dar um abracinho em vocês. Queria deixar aqui novamente o meu agradecimento ao Dr. Bruno Silvestre. Maravilhoso, perfeito.